Sejam muito bem-vindos a mais uma hora de Sporting, conteúdo de notícias diário da maior potência desportiva nacional. E hoje vamos falar sobre a possível renovação de uma joia da coroa. Ainda saídas, rumores sem sentido e as últimas notícias da maior potência desportiva nacional. E bem, já sabem defender o Sporting, conteúdo diário de Sporting Clube Portugal. Mas deixa de enrolar, roda a vinheta. É hora de falar de Sporting. E depois de um processo que teve muitos avanços e muitos recuos, mudanças e um tempo bastante demorado, o médio georgiano Georgi Kojarashvili deverá mesmo abandonar o Sporting Clube Portugal para rumar à formação do Sevilha. O emblema andaluz e o Sporting terão então chegado a um acordo e Kojarashvili já não vai sair por empréstimo para o futebol espanhol. Irá regressar ao futebol espanhol através de uma transferência em definitivo. Falta saber então todos os moldes que envolvem o negócio, mas o valor da transação deve rondar os 4 milhões de euros fixos, mais valores em bónus. Então o médio georgiano está de perto de retornar ao futebol espanhol e assim poder, pela porta do Sevilha, voltar à La Liga, depois de uma temporada onde não conseguiu convencer no Sporting. Fica agora como uma carta fora do baralho. O georgiano procurou opções para seguir a sua carreira e encontrou no Sevilha a opção mais concreta. Sporting e Sevilha demoraram a chegar a este entendimento, mas enfim, há entendimento pelo médio georgiano e por isso Kojarashvili será uma questão de dias até ser oficializado todo este negócio, resolver então os trâmites e as fases de desentendimento e Kojarashvili vai ser jogador do Sevilha. A empresa desportiva reflete aquilo que tínhamos falado no vídeo da hora de Sporting de ontem. Luís Soares está mesmo às portas do 11 inicial para a partida em Alvalade perante o Alverca. O Sporting então está em semana de preparação e numa altura em que Ioannidis gera bastante apreensão e dúvida, Luís Soares deve voltar então ao 11 inicial dos Leões. O avançado colombiano, esperemos que tenha a motivação certa para voltar ao 11 do Sporting e esperemos que também tenha a garra e a raça certa para poder ser útil ao Sporting. Falou-se aqui durante esta semana da possibilidade, da vontade, da continuidade ou da saída de Luís Soares. A verdade é que agora teremos jogo com o Alverca e o Sporting precisa de vencer e seria importante Luís Soares ter uma exibição convincente. Mas além dessa exibição convincente, Soares precisa de mostrar que quer estar no Sporting, que pertence ao Sporting e que tudo fará para ficar no Sporting. É esta conduta que o colombiano precisa de ter em campo. Esperemos que a consiga demonstrar, então, na partida de sábado, frente à formação ribatejana. Segundo a empresa desportiva, Néstor Irancunda, extremo australiano que foi oficializado há pouco tempo como reforço do Sporting, irá integrar, então, a convocatória para essa partida com o Alverca. Mas também tem impressionado nos treinos, segundo nos relata, então, a imprensa e já escolheu a camisola com que irá jogar. O número da camisola com que irá jogar ao serviço do Sporting. Néstor Irancunda deverá ser assim, então, o número 19. Então, nesta entrada de Irancunda por Alvalade. Deve ser a opção, então, já contra o Alverca. Falta chegar, então, a alguma documentação, mas, além disso, há uma grande expectativa que essa documentação, obviamente, chegue a tempo e horas. Irancunda possa, então, entrar em campo na partida, então, contra o Alverca. Irancunda tem estado encantado com esta chegada ao Sporting, tem impressionado a equipa técnica nos treinos e deve então ser opção nesta partida com o Alverca em casa. Esperemos então que Irancunda venha com fome e que venha com tudo para poder representar o Leão Rampante. O Sporting aguarda então a tal proposta inglesa por parte do Sunderland por Jenny Catamo e segundo relata a imprensa desportiva, os 40 milhões de euros podem não ser suficientes para levar o internacional moçambicano de Alvalade. O Sporting quer um bolo a rondar os 50 milhões de euros. O Sporting quer um bolo total a rondar a cláusula de rescisão de Jenny Catamo, ou seja, o Sporting quer aproximar esses 40 dos 60 da cláusula de rescisão do internacional moçambicano, camisola número 10 do Sporting. A verdade é que Régis Le Bris, treinador do Sunderland, é um fã das características de Jenny Catamo e gostaria muito de o levar para a Inglaterra, mas para já não existe acordo entre Sporting e Sunderland. Existe uma expectativa que o Sunderland, até por aquilo que nos vem vinculado da imprensa desportiva nacional, mas também por parte da imprensa desportiva inglesa, que o Sunderland então chegue nos próximos dias com essa derradeira oferta por Jenny Catamo
a superar esse valor de 40 milhões de euros fixos. Ainda também há a expectativa que o Sunderland aproxime então do Sporting com algum valor em bónus. Esperemos então para perceber nos próximos dias qual poderá ser o teor dessa proposta. Se ela chega ao Sporting nesses moldes ou em moldes diferentes daquilo que é nos relatado pela imprensa, e também se vai haver um negócio com o Jenny Catamo, até porque sabemos que a formação inglesa tem um salário astronómico comparado com a realidade que oferece em Portugal. O moçambicano sabemos que tem um ordenado então elevado, preparado também para tentar levar Jenny. O Sporting que quer renovar com a sua pérola ou a sua mais recente joia. Flávio Gonçalves deve ver o seu contrato renovado depois deste mercado. O Sporting então quer renovar com Flávio Gonçalves e levar também os patamares da cláusula de rescisão para 80 ou 100 milhões de euros. Esta pré-temporada de qualidade de Flávio e este arranque de temporada no mesmo nível fazem com que Flávio Gonçalves então possa ser alvo de uma revisão salarial. O Sporting quer manter o jogador em Alvalade, valorizar a sua mais recente pérola e também tê-la satisfeita no plantel, é obviamente para depois potenciar e continuar a evoluir e a escalar as suas etapas de crescimento. Então, Flávio Gonçalves deve então começar essas negociações com o Sporting no final do mercado de transferências. A expectativa então que renove o seu vínculo de longa duração por mais 5 temporadas com o Leão Rampante. Flávio é um talento, um jogador que tem sido muito importante neste arranque, mas mais do que isso, é um jogador mesmo com uma enorme qualidade, um jogador que pode acrescentar muito em soluções a este Sporting, um jogador diferenciado e também um jogador com qualidade acima da média. Tudo isto coloca-nos na regra que Flávio Gonçalves pode ser um jogador, pode se tornar um jogador vital. Para mim, muito se falou do extremo esquerdo, mas a verdade é que, apesar de entradas e saídas, Flávio, e já sei que Flávio não é claramente um extremo esquerdo de origem, mas a jogar da forma como o Sporting joga, procura sempre por aquele espaço interior. Para mim, Flávio Gonçalves é extremamente acima da média e é um jogador que pode acrescentar e muito nessa posição, seja na esquerda, seja por dentro. A qualidade está lá e Flávio Gonçalves deve então prosseguir de leão rampante. Além disso, ver o seu vínculo renovado e tornar-se uma peça importante no plantel. Nada mais justo para um jogador de grande qualidade e produzido na Academia do Sporting. Vamos então às curiosidades do dia, o dia 20 de agosto e a sua ligação ao Sporting. O Sporting em 1922, neste mesmo dia, era campeão nacional da primeira divisão em polo aquático, com uma vitória por 3-0 sobre a Escola Náutica. Também em 1947, a 20 de agosto, era fundado então o Sporting Clube da Estrada, filial número 173 do Sporting Clube Portugal, situa-se então na freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, Leiria. Também a 20 de agosto, mas de 1969, a Leonel Miranda ganha a etapa Vila Real-Porto da Volta a Portugal em bicicleta. Em 1984, foi a 20 de agosto que era fundado o núcleo do Sporting Clube Portugal de Mursa. Núcleo número 81 do Sporting Clube Portugal foi fundado então a 20 de agosto de 1984. Neste mesmo dia, em 1986, estreavam-se Manuel Negrete e o brasileiro Zinho na vitória por 3-1 frente ao Desportivo de Chaves, com um bis de Manuel Fernandes. Ainda em 1989, a 20 de agosto, peço desculpa, estreias com o Leão ao peito de Valtinho e também Tomislav Ivikovic, uma vitória por 3-2 sobre a formação do Vitória Sport Clube. Ainda em 1994, o defesa central Noureddin Naibé estreia-se também pelo Sporting junto com o Sapinto, numa vitória por 2-0 sobre a formação do Farense. Em 20 de agosto de 1998, Rui Silva conquista a prata nos 1500 metros no Campeonato da Europa. Ainda em 99, Peter Schmeichel faz então o seu primeiro jogo oficial ao serviço do Sporting frente à formação do Santa Clara. Peter Schmeichel estreava-se então a 20 de agosto de 99. Ainda em 2000, mais um dia de estreias oficiais de João Pinto e de Paulo Bento, mais uma vitória sobre o Farense, agora por 1-0. E ainda em 2005, a 20 de agosto, é fundado então o núcleo do Sporting Clube Portugal de Sesimbra, núcleo número 242 do Sporting Clube Portugal. Fica então a ligação ao Sporting Clube Portugal ao dia 20 de agosto. E já sabem, aqui é conteúdo exclusivo da maior potência desportiva nacional. Deixem o like, nos ajudem muito na divulgação do conteúdo. E já agora subscreve o canal, que isso torna o canal mais forte e ajuda o canal e o projeto a crescerem. Sei que mais de metade das pessoas que nos assistem não são subscritoras e por isso não custa nada. Subscrevam o canal, ajudem-nos a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos
de Sporting. E vamos entrar então no último tema. Moussa Diaby, ele que é um rumor como apontado ou associado ao Sporting, é um rumor que não faz muito sentido. Eu vou passar a explicar. A formação do Al Ittihad, emblema que quer Pedro Gonçalves, precisa de tirar estrangeiros. Moussa Diaby é um desses estrangeiros que o Al Ittihad quer negociar. A partir daqui, tudo bem, há associação direta, mas a verdade é que ganha um salário babilónico, foi um investimento babilónico também da formação do Al Ittihad, e por isso não vale a pena alimentar. Não há grande coisa em concreto, e não me parece que se calhar que nunca houve realmente alguém concreto. Por isso é preferível aguardar, ser cauteloso. A verdade é que estamos numa época de mercado ainda aberto e que temos 15 dias de mercado pela frente. Mas a verdade é que também não faz sentido alimentar tantos rumores. Falaremos aqui deles. Como disse, no mercado de transferências falámos sobre alguns rumores. Falámos sobre negociações concretas do Sporting. Mas não falaremos nunca de um rumor que a verdade é que ainda não temos nenhum dado que nos aponte. A verdade é que Diaby também é um jogador de grande qualidade. E tomara que este tipo de jogador esteja sempre associado ao Sporting. Se eu gostaria de ver Moussa Diaby no Sporting? Sim, muito provavelmente sim. Um jogador de grande qualidade. Passagem ali por Bayer Leverkusen e por Aston Villa. É um jogador que realmente tem muita qualidade e muita bola no pé, como se costuma dizer. Mas até haver algo de mais concreto e algo de mais credível, se calhar é melhor deixar Moussa Diaby e todos esses Moussa Diabys que aparecem um bocadinho escanteados de lado. Mandar um fortíssimo abraço a todos vocês que passam diariamente por aqui. Um fortíssimo abraço a todos. Já sabem, amanhã estaremos de volta com as emissões em direto, com a antevisão, então, para esse Sporting Alverca. Depois teremos Super Jornada de Leiria, teremos podcast para o jogo. O jogo do Sporting Clube Portugal trará muito conteúdo. Ainda mandar um fortíssimo abraço a quem nos assiste regularmente, mas em especial ao grande Rui Silva. Um abraço para o Rui Silva, então, que não é o guarda-redes do Sporting. Um grande abraço para o Rui Silva. Ele passa um momento de saúde complicado e mandou-nos uma mensagem e por isso eu estou aqui a mandar um abraço de melhoras. Tudo vai correr bem, Rui. Fortíssimo abraço para o Rui Silva, natural de Viseu. Um abraço a todos. Viva o Sporting!